Fala galera, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Adonis.js. E hoje a gente vai começar a colocar a mão na massa e a codar. Nessa aula eu quero fazer uma pequena alteração na estrutura padrão do nosso diretório de rotas, tá? Do nosso arquivo de rotas dentro do Adonis. O arquivo de rotas é o arquivo que vai chamar os endpoints, as páginas, as URLs, tá? A gente vai estudar bastante sobre rotas em conjunto com controladores e vocês vão entender. Mas antes eu quero fazer uma alteração e eu quero trazer uma estrutura do Laravel, que é uma estrutura interessante. O nosso arquivo de rotas no Adonis, ele fica dentro de start routes. E a gente tem aqui dentro do nosso arquivo Adonis RC, as nossas configurações de preload, né? Onde a gente tem o start routes. Isso significa que a gente está dizendo ao Adonis onde está o nosso arquivo de rotas. Só que eu não gosto de usar essa estrutura pelo seguinte motivo. Se a gente tiver uma aplicação que ela seja tanto monolito quanto a API, a gente teria que jogar todas essas rotas tudo dentro desse arquivo. Então a gente teria rotas de API e rotas web dentro do mesmo arquivo. Isso acaba aqui bagunçando um pouco e às vezes deixando o arquivo muito grande. Então o que é que eu faço para a gente separar isso e organizar cada tipo de rota no seu arquivo? A primeira coisa que eu faço, eu vou criar um diretório chamado routes, ok? Dentro da minha raiz. Eu vou pegar esse routes daqui, o arquivo routes que está dentro do diretório start e vou jogar dentro do diretório routes, ok? Vou mover ele para lá. Eu vou alterar o nome do arquivo para web, ok? Web. E eu vou criar um outro diretório que nesse caso não tem necessidade de a gente criar agora, mas eu vou criar só para ilustrar. Eu vou criar um outro arquivo chamado API, tá? Eu vou copiar esse camarada daqui e vou jogar cá, tá? É basicamente a mesma coisa que a gente precisa. Por quê? Porque quando a gente for fazer uma requisição para um endpoint da API, a gente vai chamar as rotas do arquivo API. Quando a gente abrir uma página web, a gente vai no navegador, a gente vai abrir as rotas que estão no arquivo web. Só que só isso não funciona. Se a gente vir e ver o nosso projeto, você vê que ele vai dar um erro aqui, está ruim de ler, mas ele está dizendo que o arquivo start routes não existe, porque na verdade não existe mais, né? Que a gente moveu para routes e alterou o nome. E por que ele está procurando esse arquivo? Lembra do arquivo adonis.cr, Adonis.rc que a gente falou na aula anterior? Ele tem aqui algumas configurações que a gente precisa quando inicia o framework, tá? Quando iniciar a aplicação. E uma delas está em preload start routes, que significa que eu estou buscando os meus arquivos de rotas dentro de start routes e ele já não existe mais. Então eu vou alterar esse start para routes, tá? Que é agora o nosso diretório de rotas, e vou chamar o arquivo API. Vou copiar e vou chamar o arquivo web. O que é que eu estou dizendo agora para o meu framework? Olha só, os meus arquivos de rotas agora são API e web dentro do diretório routes, tá? Então procure esses arquivos aqui para que as rotas funcionem. Se a gente vir agora no nosso terminal e a gente novamente iniciar o nosso projeto, download esse serve, ele vai iniciar, tá? O nosso projeto. Ele está dando que a rota está duplicada, a rota get. O que é que ele está dando aqui? Você lembra que eu copiei os dois arquivos, né? Então eu estou duplicando rotas. Eu preciso, por exemplo, passar aqui na API, uma barra API, porque eu não posso ter duas rotas nem com o mesmo nome e nem duas rotas com a mesma URL. Tá? Então eu estava com duas rotas barra, então o sistema ele vai reconhecer isso, vai me dizer que tem rotas duplicadas. Então, mesmo estando em arquivos diferentes, nesse caso, como eu fiz uma cópia, ele estava duplicando. Tá? Por isso que o ideal é que as rotas de API eles tenham um prefixo API. É assim que o Laravel trabalha e eu gosto de trazer esse conceito também para o Adonis. Tá? Então, as rotas de API eles vão ter um prefixo API e as rotas web não tem prefixo nenhum, é rota web mesmo. Eu acabei trocando aqui, botando API
na rota web. Deixa eu alterar aqui, colocar aqui. Se a gente vir agora no nosso terminal e iniciar, ele está restartando o servidor e agora o nosso servidor ele volta a funcionar e ele aqui agora está abrindo a view normalmente, tá? Rota barra, aí ele está abrindo a view novamente. Então, é basicamente isso que eu costumo fazer no início do projeto para a gente poder começar a estudar, tá? Então, a partir da próxima aula, a gente vai começar a entender como funcionam rotas. A gente vai falar brevemente sobre as requisições, sobre os verbos HTTP, para que você entenda o que é um route get, o que significa um route post, tá? É importante que vocês entendam sobre verbos HTTP. Se você não souber o que é o verbo HTTP, fica difícil você compreender como funcionam os arquivos de rotas. Ok? Um grande abraço e até a próxima aula.